Ilquinha, Dona Valdélida, Janaína, Carol, Doutor Fernando, Dona Heloísa, Doutor Daniel Davidson, Rafaela, meu pai, Edinaldo Marques, Isana, Padre Domingos chegou. Que honra nossa. Boa noite, boa noite, Padre, tudo bom, Edinaldo? Boa noite, muito boa noite, Padre. Que honra que minha, bom, viu? tudo bem, que bom. Um Fiquei tão abraço. animado. Fiquei tão animado com lives que fizemos sobre Enneagrama e com o que recebemos de entusiasmo e de feedback, que aí na minha euforia, eu disse eu vou falar com o maioral, com o Padre Domingos. E aí falei, o senhor me respondeu em 5 minutos. Eu fiquei impressionado, com muita honra para mim. Muito obrigado. E é uma felicidade estar falando com o senhor. Vamos aprender muito com o senhor hoje à noite. Que bom, muito obrigado. Também foi um prazer encontrar você e acho que é muito bom ver este diálogo do Enneagrama com o mundo da saúde, né? Um médico, um neurologista, professor de medicina, então acho que isso tenho aí muita coisa para conversar e é uma janela muito boa que se abre, né? Acho que o campo da saúde é um campo muito propício para o Enneagrama exercer aí o seu potencial de ajuda às pessoas, né? Então também fiquei feliz em encontrar você e a gente poder conversar assim nesta live, né? Boa noite para você e para quem já está nos acompanhando. Um abraço. Muito bom. E aí, o que é que o senhor tem de ideia para nós? Vamos falar de saúde e enneagrama. O que é que o senhor sugere? Olha, Edinaldo, eu lembrei que há muitos anos, quase logo quando eu comecei a trabalhar com Enneagrama, faz 25 anos que eu trabalho com Enneagrama, e quase logo no início, uma vez chegou num curso uma senhora e ela disse assim: Eu estou passando por uma situação difícil, estou com um quadro depressivo, e eu me lembrei que há 2 anos eu fui numa médica e a médica me falou de um negócio chamado Enneagrama que eu devia fazer, que era bom fazer. E agora, no mês passado, eu estava assim numa situação difícil, aí eu me lembrei, liguei para a médica e perguntei assim: doutora Fulana, qual é mesmo o remédio, o nome daquele remédio que você me falou? O remédio era Enneagrama, né? Então eu acho muito simbólico e nos cursos de Enneagrama a gente encontra muitos médicos, muita gente dessa área da saúde que percebe o valor do Enneagrama, a aplicação do Enneagrama na ampliação do trabalho do médico, né? E eu acho que a gente podia falar por aí. Como é que você, médico, nas suas consultas, nos atendimentos, como é que você vê aí a ajuda do Enneagrama? Também você, como professor de medicina, o que é que isso traz para você? O que é que isso amplia? Como é que você enxerga isso? Eu gostaria de ouvir aí um pouco da sua experiência a partir desse lado da saúde, né? Perfeito, excelente. É, a nossa medicina ocidental é uma medicina tecnicista, muito tecnicista, que foca muito em doença. Nossa medicina ocidental fala muito em doença. É tanto que quando a gente conversou, eu disse, padre, vamos falar sobre saúde ou sobre doença? O senhor quer falar alguma coisa de transtorno de personalidade? O senhor disse, não, vamos falar sobre saúde. Ótimo, fantástico, excelente ideia do senhor. Nossa medicina ocidental é muito tecnicista, muito focada na doença e fala muito em doença física, como que só é orgânico
como que só é digno de estudo e de tratamento pela medicina, e só é digno de ser chamado de orgânico o que for doença física, que envolva, sei lá, cérebro, tireoide, rim, fígado, intestino, e seja lá o que for. E nós falamos pouco sobre saúde emocional, falamos pouco. Psicologia e psiquiatria vem crescendo muito, só que nós ainda falamos pouco. E falamos pouco sobre saúde, se for para separar o emocional do mental, nós falamos pouco sobre isso. E aí as pessoas ficam muito satisfeitas quando um profissional de saúde sai um pouco da técnica ou então usa a técnica de medicamento, de diagnóstico baseado em nomes que são estereotipantes às vezes. Se a pessoa escutar, você tem um transtorno de humor, você está deprimido, ou então você é bipolar, ou então você tem transtorno de ansiedade generalizada, você tem transtorno de pânico, você tem transtorno de ansiedade social. A pessoa escuta aquilo e muitas vezes não gosta muito, é um nome meio feio, a pessoa fica com muito medo de ser doente, alguma coisa assim. E se a gente colocar a pessoa em um contínuo, se a gente colocar a pessoa em um espectro no qual todos nós seres humanos estamos, em algum grau nós temos saúde e alguma falta de saúde. Então, se a pessoa for colocada assim, a pessoa se sente mais humanizada, mais bem interpretada. Então, o Enneagrama me ajuda a dizer, nós somos a mesma coisa. Nós podemos estar um pouco mais superficiais em nossa personalidade ou um pouco mais profundos. Se precisar de um medicamento, o medicamento vai se colocar a serviço da sua melhora de autoconhecimento, de aprofundamento da sua consciência, de capacidade de negociar em alto nível com suas limitações, com suas emoções, com sua consciência. Então, saiba que seu tratamento está aí dentro, está no seu aprofundamento, no seu autoconhecimento, no seu relacionamento com sua personalidade e com sua espiritualidade. Então, um mapa psicoespiritual é uma tradição tão bela, um presente para a humanidade, como alguns estudiosos dizem, como o Enneagrama, me facilita muito na compreensão e até na linguagem, no meu diálogo com as pessoas sobre esse contínuo saúde e doença. Uhum. Que bom, que bom. Eu costumo dizer, Adinaldo, que dentro de alguns anos, eu digo dentro de 5, 10 anos, qualquer profissional da área humana, né? O médico, o psicólogo, o líder religioso, qualquer profissional que trabalha com gente, se ele não tiver essa visão integral do ser humano, ele vai estar completamente desatualizado. E é isso, eu acho muito bonito isso que você colocou, né? E que bom que a gente já encontra tantas pessoas na área da saúde, você bem jovem, né? Já com essa visão ampla, aberta, que o ser humano não é apenas um conjunto de órgãos ou de sistemas, né? De células, mas que tem emoções, que tem uma mente, que tem uma dimensão espiritual e que tudo isso está interligado, né? Quando você me falou sobre vamos falar de doença ou de saúde, claro que a gente teria muito assunto para conversar sobre enneagrama, distúrbios psicológicos, psicopatologias, mas repare, eu acho que a riqueza do enneagrama está aí. O enneagrama vê a pessoa dentro da normalidade. Qualquer descrição do enneagrama, dentro da descrição de um tipo psico-espiritual do enneagrama, tudo que o enneagrama fala está dentro da normalidade.
mesmo que seja uma situação mais imatura, isso ainda é normal. Até uma situação de amadurecimento, onde a pessoa já está num nível de consciência mais próximo da essência, tudo isso está dentro de um espectro que o Enneagrama considera normal. Os distúrbios entram fora desse espectro. Então, eu acho que é importante nós não vincularmos Enneagrama a distúrbios. Porque às vezes há uma tendência de estereotipar e dizer, porque tipo tal tem tendência para desenvolver tal distúrbio. Isso acho que é uma visão muito redutora, né? Qualquer pessoa pode desenvolver qualquer distúrbio psicológico, dependendo do seu processo. Claro que o Enneagrama pode ajudar a entender isso? Pode. Mas é bom nós vermos o Enneagrama dentro do espectro da normalidade e da saúde. E eu lembrei de uma frase de Jean-Yves Leloup. Jean-Yves Leloup é um grande nome da espiritualidade contemporânea. E ele diz assim, é preciso cuidar daquilo que é bom em quem não está bem. É preciso cuidar daquilo que é bom em quem não está bem. Em vez da gente focar no problema, na doença, nós focarmos naquilo que em cada pessoa é o melhor dela mesma. E o Enneagrama nos ajuda a perceber e a ajudar a pessoa a identificar isso que é o melhor dela mesma, né? A riqueza de cada ser humano, a essência. O Enneagrama fala da personalidade, que é mais os mecanismos de comportamento inconscientes, repetitivos, né? Mas o Enneagrama nos fala da essência. A essência é a natureza da nossa natureza, o que nós somos de verdade. Então, a essência é aquilo que é bom em nós, que não estamos bem porque estamos condicionados pelos mecanismos da personalidade. Como é que nós vamos curar a personalidade? A partir da essência. Não adianta ficar só andando à volta das neuroses, dos distúrbios, né? Nós temos que trabalhar essa sombra, claro, mas temos que trabalhar isso sobretudo a partir daquilo que é bom, que é a essência é que tem esse papel transformador, curador, terapêutico, né? E essa visão que você falou, né? O Enneagrama acho que nos ajuda a perceber que por trás de cada pessoa que chega apresentando uma dor física, às vezes por trás disso tem uma dor emocional e muitas vezes tem uma dor espiritual. E como é que a gente vai poder ajudar se não tiver um mapa? E aí a riqueza do Enneagrama é um mapa muito preciso, né, que nos ajuda a perceber quais são as emoções mais fortes naquela pessoa, como é que essa emoção pode gerar adoecimento, somatização, né? Como é que a gente pode trabalhar ao nível da emoção, como é que pode trabalhar a dimensão espiritual. Então essa visão do ser humano como um todo, acho que é realmente uma riqueza para essa área da saúde, né? Eu estava lembrando, Adinaldo, de uma outra médica, amiga nossa, que fez parte do nosso grupo também, do Instituto Enneagrama Shalom, e ela dizia assim, há 3 coisas que a gente não pode guardar. 3 coisas que a gente não pode guardar, porque se a gente guardar, matam. E as 3 coisas que ela falava eram fezes, urina e emoções. Ela dizia, se a gente retém as fezes, literalmente fica enfezado, né? Como a gente diz aqui no Nordeste. Se a gente retém a urina, morre. Mas é aquela coisa, quando a gente tem prisão de ventre ou prisão de urina, vai logo procurar a ajuda do médico. Agora, emoções a gente guarda, retém, abafa e não se abre, né? E não acha que isso seja doença. E isso mata mais do que muitas outras doenças, né? Ora, esse lado emocional, o Enneagrama ajuda demais a trabalhar, né? Por isso que eu fico feliz ouvindo hoje muitos médicos receitando Enneagrama para o paciente, né? Olha, procuro trabalhar essas questões emocionais, né? Que bom, que bom. Como você percebe que isso ajuda, né?
E em termos do ensino, como é que você sente isso, Edinaldo? Como é que essa visão, como é que você sente com os alunos hoje no ambiente de faculdade? Como é que você sente a abertura em relação a isso? Perfeito, padre. Eu estava esperando essa pergunta. Enquanto o senhor falava, fiquei pensando aqui nos céticos, nos muito tecnicistas, porque, por exemplo, professores me chegaram e perguntaram: Edinaldo, esse enneagrama é científico? Isso é um conhecimento científico? Porque se isso for uma coisa assim, muito metafísica, muito filosófico, muito espiritual, aí assim, eu vou lhe confessar que eu não gosto muito de ler esse tipo de coisa, porque eu fico achando que talvez não vai nos levar a lugar nenhum. Não sei, eu gosto de coisas práticas. Então, é muito oportuna e é uma oportunidade essa pergunta do senhor para nós, porque é o seguinte, uma frase belíssima de epistemologia, de construção do conhecimento. Olha essa frase sobre construção do conhecimento. A ciência aproxima o homem da verdade. A ciência é uma ferramenta muito boa para aproximar o homem da verdade. Mas a verdade ela é divina, então a humanidade ela não vai ter um contato muito próximo da verdadeira verdade, não. A gente chega em meias verdades. Aí o professor que disse essa frase, ele disse uma coisa muito interessante. Cigarro causa câncer de pulmão ou não? Aí ele disse que se perguntar a ele que é estatístico, ele disse que vai dizer assim, ó, à luz da ciência atual, cigarro causa câncer de pulmão. Só que o que a gente não sabe é se isso é uma coisa mental ou emocional dos que fumam, e na verdade, em vez do cigarro, vem de alguma coisa mental ou emocional dessa pessoa. Então o tratamento dele podia ter começado muito antes do tabagismo. Veja que coisa bonita, que coisa genial. Se alguém Exato. perguntar assim, cigarro causa câncer de pulmão ou não? Aí diz, olha, à luz da ciência atual, causa. Só que a ciência, ela ainda está tentando se aproximar da verdadeira verdade e será assim toda a vida. Nunca ela chegará à verdadeira verdade. Então, muitas vezes quando a gente diz isso, a maioria, a grande maioria diz, ai, que coisa interessante. Eu vou ler muito sobre isso. Meu Deus, isso é tão interessante. Pelo que você disse aí, minha mãe tem muito medo, não sei quem tem muita raiva, e fulano é muito vaidoso demais, Ave Maria, o outro é muito avarento. Acha muito interessante os vícios do Eneagrama. Quando fala de alguma virtude, a pessoa também acha aquilo muito interessante, uma fonte de esperança às vezes. E se for para dizer assim, eu vou estudar como quem estuda antihipertensivo, eu vou estudar como quem estuda critério diagnóstico, aí eu acho que não. Porque esse negócio é muito distante, esse negócio é muito metafísico, é filosófico demais, minha cabeça não chega aí não. Aí, meu amigo, é o contrário, esse negócio é um mapa, é um troço matemático, que se o cara tiver equilibrado, o cara vem para cá, se tiver desequilibrado, vai para lá. É tanto que para gerar respeito, aí se eu estiver tentando interpretar uma pessoa, e eu sei que isso não é um caminho muito feliz, porque cada um que se descubra e cada um que chegue à sua consciência. Só Hum. que para tentar gerar credibilidade, aí eu digo algo do tipo: eu sou um 3 desequilibrado, eu vou para o 9, e para buscar meu equilíbrio eu tenho que ir para o 6, e etc. Porque é como que aquilo diz. Ah, entendi. Então tem algum mecanismo aí. Então tem alguma ciência aí. Então tem algo digno de respeito aí. Quer dizer que não é só um lenga-lenga com esses nomes difíceis, não. Então, é muito oportuna essa pergunta do senhor, porque ao mesmo tempo que muita gente acha muito interessante, se entusiasma muito com aquilo, com a oportunidade de autoconhecimento, muitos vêm com muito ceticismo assim. Essa coisa está me parecendo astrologia barata. Essa coisa está me parecendo um esoterismo barato e bizarro. E aí dá trabalho gerar credibilidade. E, inclusive, aí eu falo o seguinte: olha, tem psiquiatra
e psicólogo, dedicando a vida deles a relacionar o Eneagrama com o DSM. O que é o DSM? É o Manual Diagnóstico e Estatístico de Saúde Mental. Então, os caras estão acreditando que Eneagrama revela muita verdade. E aí, através do Eneagrama, colocando Eneagrama e DSM em espelho, talvez a gente se aproxime mais da verdade. Exato. Eu acho bonita essa abordagem, Adinaldo. Eu também vejo por aí. Acho que a ciência e a espiritualidade são duas faces da mesma moeda. Elas não podem se contradizer. Quando há contradição, alguma coisa está errada, né? E as duas devem convergir, né? E o ponto de convergência é a experiência do ser humano, é a realidade, a vida de cada um, né? E eu estava lembrando aqui que há alguns anos eu participei de um congresso de medicina em Maceió. Aí era um tema, não sei exatamente, acho que era das tradições ancestrais de saúde até a nanotecnologia. Então era uma coisa assim bem sofisticada e me convidaram para fazer uma palestra sobre meditação. Aí o professor lá da universidade que me convidou, eu disse assim, doutor, você tem certeza que eu não vou pagar mico? Num congresso de medicina eu vou falar sobre meditação. E dizia, não, fica tranquilo, pode ir que o ambiente é favorável. Aí eu fui, né? Mas eu ia receoso, né? E eu, para me acalmar um pouco, procurei participar de todo o congresso para ouvir as outras palestras. Aí a palestra de abertura foi feita por um professor de medicina de uma universidade da França, que tinha um convênio com essa universidade de Maceió. E então, nessa palestra de abertura, esse professor de medicina, tanto cientista, disse assim, uma frase que eu guardei no coração, ele disse assim, por puro instinto de sobrevivência, as ciências se aproximaram da espiritualidade. Aí, quando eu ouvi essa frase, eu pensei, relaxa que pode falar sobre meditação tranquilamente, né? Por instinto de sobrevivência, as ciências se aproximaram da espiritualidade. Assim como a espiritualidade tem que se aproximar da ciência. Tem que ter esse diálogo, né? E essa outra questão que você sente, naturalmente sente mais na tua área, mas eu também sinto, por exemplo, a gente tem feito trabalho de Enneagrama com a Escola de Magistratura do Tocantins. Também é uma área, eu já ouvi juízes dizerem assim, quando chegou lá no curso e estenderam no chão um pano com um símbolo, eu fiquei olhando para aquilo e fiquei pensando, que negócio de macumba é esse, rapaz? Como é que pode nós juízes agora com um negócio desses? Porque choca, né? A gente ainda está acostumado com esse pensamento positivista, né? Redutor, mas eu também sinto isso. E é bom, me perguntam, e o Enneagrama tem base científica? Eu lembro, Edinaldo, que num dos cursos de formação, nós temos uma escola de formação de professores de Enneagrama, e numa das turmas tinha uma pessoa, uma senhora, que está fazendo doutorado em psicologia. E ela levantou essa questão. Ela diz, olha, isso é uma questão que me colocam lá na faculdade. Qual é a base científica do Enneagrama? O Enneagrama tem base? E ela colocou essa pergunta. E eu disse assim, fulana, vamos fazer o seguinte, vamos deixar essa pergunta no varal, vamos deixar a pergunta aqui pendurada, e sexta-feira eu vou responder essa pergunta. Dentro da dinâmica do curso, vamos tirar um tempo na sexta-feira para falar sobre isso. Aí pronto, na quinta-feira, dentro da dinâmica do curso, a gente falou sobre a história do Enneagrama. E eu comecei falando sobre a origem do Enneagrama, a base do Enneagrama nas leis matemáticas da antiguidade. E então a gente vai lá na Suméria, 2500 anos antes de Cristo. Portanto, joga aí 4500 anos.
Os sumérios identificaram a primeira lei matemática para explicar o universo, a origem de tudo. Identificaram a chamada lei do um. De onde viemos? Era a pergunta. E eles descobriram que tudo o que existe vem de uma única fonte. Então, tudo é uma coisa só, tudo é uno, somos todos um. O que nós hoje chamamos de visão holística, ou o que a ciência hoje chama da teoria geral dos sistemas. Os sumérios, 4.500 anos, descobriram isso. Aí depois a outra lei, a lei do 3. A pergunta era, tá bom, tudo vem de uma única origem, mas como é que as coisas se mantêm? Como é que tudo se sustenta? O que é que dá sustentabilidade, permanência a tudo que existe? E eles perceberam a lei do 3. Existem 3 forças que se equilibram e que geram harmonia, que neutralizam a tensão, o dualismo. E a gente vai ver hoje, por exemplo, na física atômica, né? O átomo é a unidade, mas o átomo é constituído por prótons, elétrons e nêutrons. Então, o 1 é 3 e o 3 é 1, e agora estão descobrindo que os elétrons se subdividem em 3. E talvez daqui a algum tempo vão descobrir que os prótons também se subdividem em 3. E a gente vai ver na psicologia ego, superego e id. E a gente vai ver na filosofia tese, antítese, síntese, e vai ver na eletricidade positivo, negativo e neutro. Quer dizer, a gente começa a ver que a lei do 1 e do 3 estão presentes em tudo. E depois vem outra lei que já era conhecida na Índia antiga, e Pitágoras, o grande nome, o pai da geometria sagrada, da matemática sagrada, lá na Grécia Antiga, ele sistematizou a chamada lei do 7, que explica os processos. Era outra pergunta, os antigos perguntavam, e por que as coisas mudam? Será que as mudanças são aleatórias? Por que a Lua hoje está pequenina e amanhã está maior e depois está cheia, depois diminui, depois desaparece? Isso acontece por acaso? Ou será que tem alguma lei? E aí eles descobriram a lei do 7, a lei das oitavas, que é a base da escala musical, e que explica os movimentos do ciclo lunar, mas que também ainda hoje na medicina, né? Quando a pessoa toma antibiótico, toma durante 7 dias. E se não curar em 7, 14. E se não curar em 14, 21. Os ciclos de 7. E a gente começa a ver hoje, a biologia explica, a cada 7 anos as células do corpo mudam. Ora, são os ciclos, é a lei do 7. E isso depois é usado para explicar o ser humano. Isso que você falou, para explicar porque é que às vezes eu tenho uma determinada emoção, quando eu estou sob estresse eu sinto isto, quando eu estou bem eu sinto aquilo, e a gente começa a ver, puxa vida, isso é uma coisa matemática. E então, Edinaldo, eu fui explicar isso, a história do Enneagrama, e depois as contribuições da filosofia grega, da sabedoria do Egito, da sabedoria do povo hebraico, da sabedoria dos celtas, e depois na Idade Média, na influência do cristianismo, dos primeiros monges do cristianismo, e depois a influência dos místicos do sufismo, e lá vai, lá vai. Aí quando eu terminei essa parte, aquela senhora que está fazendo doutorado em psicologia disse assim, olhe, lembra da minha pergunta sobre a base científica do Enneagrama que o senhor ia responder amanhã? Para mim está explicado, não precisa responder mais. Será que depois disso tudo alguém ainda vai questionar a base científica do Enneagrama, né? E em nome de quê? Em nome de critérios científicos que são recentes, né? Porque os critérios da nossa ciência ocidental positivista são muito recentes. E a gente, em nome disso, vai questionar sabedorias tão antigas, milenares, né? Que nascem da observação do ser humano. Tenho uma frase bonita de Richard Rizzo, que faleceu há alguns anos, foi um dos grandes nomes do Enneagrama contemporâneo, e Richard Rizzo diz assim, quanto mais a gente estuda o Enneagrama, mais a gente percebe que ele não foi inventado, ele foi
descoberto. E ele foi descoberto como? Através da observação durante milhares e milhares de anos, observando o comportamento das pessoas. Se percebeu que as pessoas funcionam assim, que há leis que regem isso, né? Eu estava lembrando, Edildo, recentemente num curso de Enneagrama aqui em Fortaleza, no final de uma primeira etapa, onde a gente explica os 9 padrões de personalidade, os 9 tipos, o objetivo é só a pessoa identificar o seu tipo, né? No final eu dou assim um resumo sobre os movimentos das flechas, tipo, olha, o tipo 1 quando está bem à vontade, à medida que amadurece, o que é que ele sente? E o tipo 1 quando está sob estresse, o que é que ele sente? Aí eu dou assim um checklist, né? Rapidinho. Quando eu terminei de falar isso, tinha um senhor de formação como engenheiro civil, tá? Bem matemático, né? Cálculo e tal. Quando eu terminei, ele olhou para mim e disse assim, rapaz, se eu não soubesse que o senhor era padre, eu ia dizer que o senhor é bruxo. Porque você adivinhou tudo o que eu sinto. Como é que pode, como é que bate tão certinho? Ok, é matemático, né? É matemático. E isso é uma das coisas que encanta no Enneagrama e que eu acho que, como você já experimenta, é uma porta de diálogo aí para o mundo da ciência. Claro que a gente tem que apresentar o Enneagrama com uma base credível, né? Com uma base consistente. Não podemos chegar falando do Enneagrama como aí uma pantomima que alguém inventou ou como um remédio aí para todas as coisas. Então, dar esse respaldo de seriedade, de profundidade, eu acho que isso é uma contribuição muito importante, né? E depois, outro dado que nós podíamos ver hoje, hoje existe muita pesquisa, mesmo dentro dos critérios da ciência ocidental, nós temos muita pesquisa sobre Enneagrama, né? Você citou a relação com o DSM, Cláudio Naranjo, um psiquiatra reconhecido mundialmente, foi o grande pai do Enneagrama moderno, né? Que sistematizou o Enneagrama numa linguagem que é capaz de dialogar com a psicologia, com a psiquiatria. Ele era psiquiatra, né? Fez essa relação com o DSM. Hoje temos várias teses de doutorado, inclusive em várias universidades do mundo, sobre Enneagrama, fazendo relação do Enneagrama com a medicina, do Enneagrama com a psicologia, do Enneagrama com a educação, do Enneagrama com a espiritualidade, do Enneagrama com gestão de pessoas. Olha, a Universidade de Berkeley, já desde a década de 70, que mantém estudos sobre Enneagrama. A Universidade de Stanford, aqui no Rio, FGV já há muito tempo que introduziu o Enneagrama, a USP já tem cursos de Enneagrama também, várias faculdades de psicologia. Eu mesmo, olha, já tive o prazer de fazer cursos de Enneagrama para professores da Universidade Federal do Ceará, muitos, a maioria era da área da saúde, né? Foi uma experiência belíssima, e de outra universidade particular aqui de Fortaleza. E como isso dialoga tão bem, né, com as várias áreas da ciência? Então, acho que hoje realmente o que a gente percebe, eu diria, Edinaldo, às vezes alguém me pergunta assim, a gente na comunidade do Enneagrama devia se interessar mais por provar a fundamentação científica do Enneagrama. E eu pergunto, para quê? Por que a gente vai ter essa preocupação? São as ciências hoje que estão procurando o Enneagrama, que estão buscando o Enneagrama porque veem o Enneagrama como um sistema mais amplo que integra os vários conhecimentos, né? Então nós temos que estar abertos para esse diálogo. A gente não precisa provar nada, né? Não é por aí, né? É Perfeito. isso, Edinaldo. É isso, padre. É isso mesmo. Tentar desmerecer filosofia, espiritualidade, religião, por nosso mundo ter se voltado tanto para conhecimento técnico e científico. O mundo ele teve
o mundo e suas fases, a filosofia da história, ele já teve suas fases muito religioso, muito político, muito artístico e agora muito científico. Nós vivemos uma fase muito científica, né? Nós queremos saber o nome das coisas e o nome dos mecanismos, porque afinal de contas, nós já conhecemos tanto desculpas, caiu. Acho que voltamos, Foi uma voltou. ligação. Pronto, perfeito. É, esse diálogo entre espiritualidade, ciência, religião e política, de fato, existe muito menos do que o que devia existir, né? Ou seja, o caminho da unidade, nós entendermos o conhecimento como todo parte da unidade, é trabalhoso para nós, né? Se nós tendermos para um lado, aquele que tender para a religião, aquele que tender para a política, para a ciência, para a arte, acha que a verdade está na religião, política, É. ciência, arte, e aí incorre no risco de desrespeitar as outras verdades. Eu Com vi uma pergunta certeza, aqui. com certeza. Uhum. Sim, Perfeito. eu ia dizer, Adinaldo, que a verdade, essas brigas, no fundo, são questões de poder, né? São brigas de poder. Porque, na realidade, a verdade é algo para a gente buscar. Sempre. Nós somos eternos peregrinos em busca da verdade. A verdade é um mistério. E eu diria que o livro de estudo para a gente chegar na verdade é o ser humano. É o ser humano na sua complexidade, o ser humano como mistério. E a nossa postura, você como médico, eu como padre, o professor de Enneagrama, a nossa postura deve ser de contemplação do mistério, de aprendizes do mistério, sempre em busca da verdade. E a verdade é sempre maior do que nós, é sempre maior do que a compreensão que nós temos. Eu às vezes, Edinaldo, também vejo pessoas assim muito entusiasmadas com o Enneagrama e eu digo, cuidado, olha, o Enneagrama é limitado. O Enneagrama é muito limitado. Se você pegar só o Enneagrama não vai te ajudar a entender o ser humano inteiro. Se você pegar o Enneagrama e pegar todas as escolas da psicologia e pegar as tradições da astrologia, da numerologia, da medicina tradicional chinesa e não sei o que mais e tal, se você juntar tudo isso junto ainda não é suficiente para explicar o ser humano, né? Então nós não podemos nunca nos fechar numa coisinha só, né? Temos que ter sempre essa abertura pelo mistério e a busca. A verdade é sempre algo que está além da nossa compreensão e que a gente tem que ter a humildade de buscar, né? E entender que todos esses saberes se complementam, se enriquecem e nos ajudam a ampliar a compreensão do ser humano, né? Mas você ia fazer uma pergunta, diga. É que eu vi uma pergunta aqui, que aí eu ia mandar a bola de volta para o senhor. Porque o Sim. senhor me perguntou como é que tem sido entre alunos do curso de medicina, em discussões com professores de medicina, com colegas médicos, com, com tecnólogos, com conhecedores da técnica e da ciência baseada em evidência. O senhor me perguntou como é isso. E aí eu vi uma pergunta aqui que me deixou muito curioso e gostaria muito de saber a resposta do senhor, que é como é que os padres veem o Eneagrama? Bom, eu estava aí ouvindo a tua pergunta, Edinaldo, e pensando assim, vocês são felizes, tá? Vocês que trabalham nessa área da ciência são felizes. Olha, eu diria é a mesma coisa, sabe? Temos de tudo. Nós temos nos ambientes espirituais, e eu tenho trabalhado muito no ambiente da Igreja Católica, mas também nas igrejas evangélicas, tenho trabalhado muito com grupos espíritas, tenho trabalhado muito com pessoas de tradição budista, de tradição hindu. Então,
eu sou padre católico, mas eu trabalho o Enneagrama numa perspectiva de abertura. O Enneagrama tem uma dimensão espiritual, mas o Enneagrama não tem vínculo com nenhuma religião. Embora ele historicamente tenha bebido nas três grandes religiões mediterrâneas, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, o Enneagrama não está vinculado a uma religião. E ele tem sim uma grande dimensão espiritual, e aí entendemos espiritualidade como sentido da vida, como realização da pessoa, o de onde viemos para onde vamos, e o Enneagrama tem a ver com isso, né? Mas não está vinculado a uma religião. O que é que eu tenho percebido? Olha, eu já fiz muitos trabalhos de Enneagrama para padres, bispos, freiras, seminaristas, várias dioceses onde os padres todos e o bispo junto fizeram o processo todo de Enneagrama comigo. E foram experiências maravilhosas, né? E as pessoas se encantam e elas percebem o quanto o Enneagrama amplia a vivência da espiritualidade. O quanto é na vivência espiritual. A mesma compreensão que você tem a partir da área da saúde, né? O quanto o Enneagrama amplia a consciência da saúde. A mesma coisa eu tenho encontrado também na Igreja Católica. Olha, ultimamente eu tenho tido contato com vários pastores de várias igrejas evangélicas, que inclusive, olha, 3 pastores que já fizeram formação para serem professores de Enneagrama. Fizeram formação conosco. E que estão levando o Enneagrama para as igrejas deles, né? Pessoas de várias religiões. E hoje, por exemplo, no ambiente da tradição islâmica, do sufismo, que é a vertente mais espiritual do islamismo, há uma busca muito grande pelo Enneagrama. Na tradição católica também, por exemplo, os jesuítas sempre tiveram uma ligação muito grande com o Enneagrama. Por exemplo, o Papa atual conhece Enneagrama. Dentro da formação dele como jesuíta, trabalhou isso. O Enneagrama tem um cruzamento muito grande com a espiritualidade cristã. Uma das grandes fontes foi a sabedoria dos padres do deserto, os primeiros monges do cristianismo, ali entre o século IV e o século VII, eles deram uma grande contribuição para o Enneagrama. O Enneagrama psico-espiritual baseia-se na doutrina dos pecados capitais e na doutrina das virtudes que são da tradição cristã. Então tem uma influência muito grande. As ideias sagradas do Enneagrama baseiam-se na tradição sufi, do islamismo espiritual. Então há uma ligação muito grande. Mas claro, Edinaldo, eu também encontro, infelizmente, muita gente dos ambientes religiosos, de todas as religiões, que tem tabus, são tabus, né? A respeito do Enneagrama, que tem resistências e que diz, porque isso é esotérico, porque isso é coisa da nova era, porque não pode, porque não sei o quê. Infelizmente é tabu, é falta de conhecimento. O que eu costumo dizer a essas pessoas é assim, olha, que tal, vamos participar de um curso de Enneagrama, vamos conhecer, e depois a gente conversa. Eu estou aberto para discutir se há algum ponto de choque, de contradição entre a espiritualidade cristã e o Enneagrama, ou entre a espiritualidade budista e o Enneagrama, mas vamos conhecer de uma maneira séria, profunda, não vamos ficar com as leituras da internet, né? Vamos fazer um curso sério, estudar, aprofundar, e depois vamos conversar. E realmente, quando as pessoas conhecem, elas se encantam, né? E olha, eu lembro, Edinaldo, o ano passado eu estava numa empresa no Espírito Santo, a gente faz trabalho em várias empresas, e uma delas é em Aracruz, no Espírito Santo, uma empresa muito grande, e eu estava fazendo um trabalho de Enneagrama e estávamos falando sobre essa parte da essência, né? As virtudes, as ideias sagradas, que no fundo é a centelha divina em cada um de nós, é a imagem e semelhança de Deus que cada um de nós é, o que dizemos na tradição cristã, ou a emanação divina que falava no judaísmo, ou a centelha divina do budismo. Ok, eu estava falando sobre isso e no final um senhor, já de uma certa idade,
pastor de uma igreja evangélica que foi convidado por essa empresa para participar do curso, como convidado. Ele no final veio falar comigo e disse assim: olha, padre, esta foi a melhor aula de teologia que eu tive em toda a minha vida. Que bonito, não é? Não tem nada que choque, antes pelo contrário. Eu diria, o Enneagrama é um mapa. A espiritualidade, o grande objetivo da espiritualidade é a gente fazer essa experiência de Deus, que está presente, o divino, o sagrado, o transcendente, conforme cada um queira chamar, que está dentro de cada um de nós. E qual é o mapa para a gente chegar aí? A dificuldade às vezes é essa, como chegar lá? O Enneagrama é um mapa, é um itinerário muito claro que nos ajuda a chegar nessa experiência. Então, tem contradição? Antes, pelo contrário, há um casamento aí perfeito entre Enneagrama e espiritualidade. E as resistências que surgem, infelizmente, são tabus, são mitos, né? São problemas de falta de conhecimento. Geralmente é isso, né? E criam-se uns certos preconceitos que geram essas resistências. Mas há uma abertura muito grande, né? Há uma abertura crescente para isso. Do mesmo jeito, eu diria a mesma coisa, por necessidade de sobrevivência. Porque senão também, Edinaldo, do mesmo jeito que a medicina corre o perigo de ficar nessa coisa positivista, formal, física, a espiritualidade também corre o risco de ficar numa coisa formal, ritualista, que não chega na vivência e que por isso não transforma ninguém, não é? Ora, o Enneagrama ajuda a fazer essa viagem para dentro, esse mergulho. Tenho um pensamento muito bonito de São Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, até hoje, na história dos 20 séculos do cristianismo, é o grande nome, o grande teólogo do cristianismo. E ele tem uma frase que diz assim: quanto mais eu vou ao encontro de mim, mais eu descubro dentro de mim um outro que não sou eu, mas que, no entanto, é o fundamento do meu existir. Olha que bonito. Quer dizer, o autoconhecimento, necessariamente, quando ele é sério e profundo, ele me leva ao encontro de Deus, do divino, do transcendente. E o filósofo Pascal, o grande filósofo Pascal, dizia assim: espiritualidade sem autoconhecimento gera alienação. E autoconhecimento sem espiritualidade leva ao desespero. Então, é o casamento de novo, né? Não dá para separar, tem que unir, dialogar, né? Perfeito, perfeito. Padre, a clareza de conceitos do senhor e sua espiritualidade e sua ciência são de encher o coração e de inspirar, me inspirar e tenho certeza que inspirar quem está escutando isso aqui para buscar clareza, buscar conhecimento, buscar afastamento da ignorância e buscar integração com os outros e com diversos campos de conhecimento, respeitando muitos outros. Fica muito claro no senhor o tanto de respeito que o senhor tem pela humanidade, pelo ser humano, a depender, independentemente de qual seja a crença dele, o nível de conhecimento técnico dele. Fantástico. De encher o coração, de encher os olhos e de encher o cérebro também. Que bom, obrigado. Eu procuro isso, eu entendo isso, que olha, para mim, acho que a espiritualidade está a serviço do ser humano. O centro é o ser humano. E tudo aquilo que ajuda o ser humano a viver melhor, a ter uma vida mais feliz e mais plena, isso é profundamente espiritual. E tudo aquilo que joga peso, cargas no ser humano, isso não é espiritual, isso não é de Deus, né? Espiritual é aquilo que ajuda a viver e a viver em plenitude, que ajuda a ser mais feliz, né? E então eu acredito que tudo que contribui para uma vida mais plena, mais saudável, mais integral, isso é humano e é divino, né? Não dá para separar, né? Então eu procuro ver por aí e por isso que o Enneagrama também me encanta, porque eu vejo como um mapa muito profundo que ajuda nesse processo, né?
nos ajuda nessa viagem até o melhor de nós mesmos, no equilíbrio emocional, na saúde mental, na saúde espiritual e até na saúde física, né? Porque na medida em que a gente trabalha tudo isso, o físico também se sente melhor, né? Isso que você falou e sabe muito melhor do que eu, a influência das emoções, a raiva adoece, o medo adoece, a ansiedade adoece, né? A culpa adoece, né? E o Enneagrama ajuda a entender isso, como é que isso atua em cada pessoa. E então pode ajudar a prevenir e a evitar muita coisa, né? Então o meu encantamento vem daí, vem do encantamento pelo ser humano, pelo mistério que o ser humano é, né? E sei lá, olha, quantas coisas que a gente ainda podia falar, Edinaldo, sei lá, uma das coisas que me fascina também nesse mundo do Enneagrama e que eu acho que costura muito com a saúde é a questão da respiração. Eu tenho talhado muito os padrões respiratórios. Cada tipo de personalidade tem um jeito próprio de respirar, que é consequência daquelas crenças que nós internalizamos lá na nossa infância. E esse jeito de respirar é um padrão respiratório distorcido, que prejudica a nossa saúde física, emocional, mental e espiritual. Mas na medida em que nós tomamos consciência disso e trabalhamos os nossos padrões respiratórios, nós podemos ampliar a saúde física, emocional, mental, espiritual, nós podemos flexibilizar as crenças da personalidade e, consequentemente, acessamos, saboreamos a nossa essência, né? Acho que esse mundo da respiração daria para a gente fazer outra live, né? Costurando aí esse diálogo do Enneagrama com a medicina, né? Tem outro campo, os instintos no Enneagrama, essa questão dos instintos tem mais influência na nossa vida do que os tipos. Eu digo que os tipos são 10% do Enneagrama, compreender os 9 tipos. Compreender os instintos e os subtipos corresponde a 15% do Enneagrama. Amplia muito mais a nossa compreensão. E nessa área da saúde seria uma ajuda inestimável a compreensão dos instintos. Imagina, por exemplo, você deve atender muita gente que chega no teu consultório com o autopreservação reprimido. É um suicida em potencial. Suicida não quer dizer que vai cometer que ele não se preserva, né? Então, isso aí teria outro capítulo enorme que daria para conversar muito sobre Enneagrama e saúde, né? Eu, se me permite lembrar, Edinaldo, no nosso canal do YouTube, quem quiser pode acessar, youtube.com/c/ de novo, Enneagrama IES. Lá você pode encontrar vários vídeos sobre Enneagrama e tem uma série, por exemplo, tem uma série sobre padrões respiratórios que a gente chamou Novena Prânica, que explica o padrão respiratório de cada tipo e sugere exercícios para corrigir. Há pouquinho eu vi aí o Kelvio, que é professor do nosso instituto de Belo Horizonte, é fisioterapeuta, e João Kelvio desenvolvemos esse estudo sobre os padrões respiratórios. Tem lá uma série sobre isso. E atualmente estamos terminando uma série que a gente chamou Trânsito Interior. Isso que o Edinaldo lembrou das emoções. Cada tipo, o que é que ele sente quando está no padrão da personalidade? Quando ele está no modo estresse, no ponto de estresse, o que é que ele sente? Quando ele está no ponto de segurança da essência, o que é que ele sente? E a pessoa aprender a identificar esses estados emocionais e saber como sair do ponto de estresse e voltar para a personalidade, e quando está na personalidade, como sair da personalidade e ir para a essência. A pessoa aprendendo isso, a curto prazo, ela encontra o reequilíbrio emocional. A médio e a longo prazo, o que é que ela faz? Ela está evitando o pior, que seria uma depressão a médio e longo prazo.
e está desenvolvendo o melhor dela mesma, que é a essência, e como dissemos, é a partir da essência que acontece a cura, a transformação das pessoas, né? Então, estão perguntando aí o canal do YouTube, youtube.com/C de canal, barra de novo, Enneagrama Shalom IESH. IESH no final. IESH. Então, lá encontram esses vídeos que podem ajudar a continuar esta reflexão, né? Eu vou confessar que eu maratonei o conteúdo de Padre Domingos, porque quando o senhor me disse que ia falar comigo, aí aquilo ali me deu entusiasmo, e aí eu fui, vi o conteúdo do senhor, tem um monte de resumo em um caderno que está aqui do meu lado, e recomendo a todos que a todos que estão escutando que sigam o padre, sigam o canal. Se colocar no YouTube, pesquisar Enneagrama Shalom, o primeiro que vai aparecer é o padre falando. Se colocar Padre Domingos, é o primeiro que vai aparecer também. E se colocar IESH, o primeiro que vai aparecer é o Instituto Enneagrama Shalom. Então, quando colocarem lá para pesquisar no YouTube, coloquem Padre Domingos ou IESH ou Enneagrama Shalom. Tranquilo. Isso. Padre, quero dizer ao senhor que foi uma honra inenarrável e que o senhor foi inventado de dizer que é um bom tema falar de instintos. Aí agora, todo dia, eu vou mandar uma mensagem para o senhor assim: Padre, bom dia, quando será a próxima? Tá bom, vamos combinar. Podemos fazer uma live sobre instintos e saúde, né? Fazer essa ligação, como cada instinto lida com a saúde, né? Inclusive, eu posso partilhar a minha experiência sobre isso, que eu sou autopreservação reprimido e desde setembro que eu estou me cuidando e aprendendo a melhorar o meu autopreservação, e isso tem sido um aprendizado enorme para mim, né? E eu sou muito grato a uma médica amiga que tem me ajudado nesse processo, então tem aí um campo muito grande para a gente falar. Uma outra coisa também que o nosso tempo já está terminando, Adinaldo, nós vamos ter em breve um curso online chamado Enneagrama da Transformação, que é para pessoas que já conhecem Enneagrama, pelo menos já conhecem o tipo e o subtipo, e é um curso de aprofundamento, é um mergulho aí nessas dimensões da espiritualidade. Meio-dia, nós temos uma live pelo IESH_Enneagrama, teremos uma live para apresentar esse curso. Quem tiver interesse pode acompanhar também pelas redes sociais. É um curso que a gente coloca à disposição para pessoas que encontraram no Enneagrama um caminho de crescimento e querem ir mais além. Perfeito, fantástico. Mais uma vez, muito grato. Muito obrigado por ter me inspirado tanto nessa 1 hora que passou em 1 minuto. E agradeço também em nome de todos pelo tanto de inspiração que o senhor deixa para todos nós e o tanto de respeito que o senhor deixa claro para nós termos pelo outro, pela humanidade, pela verdade, pela ciência, pela religiosidade, pela espiritualidade. Quanto respeito o senhor deixa aqui para nós. Muito, muito obrigado. Tudo bem. Muito obrigado, Adinaldo. Foi um prazer a gente fazer esta live e eu fico muito feliz em ver também essa visão que você tem, aberta, integral, de respeito pelo ser humano. Que bom. E certamente a gente vai ter um caminho conjunto pela frente aí para trocar muita figurinha a serviço do ser humano, a serviço da vida, né? Muito obrigado, boa noite, um grande abraço para todos que nos acompanharam, é um prazer muito grande e estamos aí. Vamos continuar caminhando. Um abraço e boa noite. Muito boa noite. Abraço a todos.